Boa noite a todos, graça e paz. Queria pedir à congregação para ficar em pé e abrir a palavra de Deus no Salmo de número 96. E vamos iniciando o culto em adoração e louvor ao nosso Deus nessa noite. Vamos ler todo esse salmo. Salmo de número 96. Vamos todos juntos. Diz assim a palavra de Deus: Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações: reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale, e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude. Folgue o tempo, tudo que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Amém, amém. Quero pedir ao nosso irmão, o presbítero Cássio, que ore ao nosso Deus nessa oração de louvor e adoração. Soberano Criador, Deus poderoso, bendito seja, ó Deus, o teu santo nome. Deus de força, Deus de majestade, Senhor Deus. Tu és o nosso Criador, Senhor, que governa de eternidade a eternidade, Senhor Deus. Os céus contemplam a tua glória, Senhor Deus. Seja no sol, seja na chuva, em tudo, Senhor Deus, podemos perceber a bondade, a grandeza do Senhor, Deus. Te adoramos, Pai, porque assim, Pai, devemos fazer, atendendo à convocação do Senhor, Pai, para cantar louvores, para render-te graça, para exaltar e bendizer o teu santo nome, Pai. Ó Senhor, como é bom estar na tua casa, Pai. E que esse, Deus, seja o desejo do nosso coração, te adorar, te louvar, ó Deus amado, e te exaltar, Pai. Muito obrigado por tudo que tens feito. Fica conosco, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Vamos louvar a Deus com o hino que vai ser projetado. Deus
Nesse momento do culto, nosso Deus nos chama para podermos confessar os nossos pecados. Abra a sua Bíblia e acompanhe a leitura que nós vamos fazer no livro de Daniel, capítulo 9, a oração de Daniel pelo povo. Daniel, capítulo 9, de 1 a 19, nós vamos fazer a leitura, os irmãos acompanham. Diz assim a palavra de Deus: no primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse: ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê, aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, perto, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tem lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor, nosso Deus, pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra ele, e não obedecemos à voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos nas suas leis que nos deu, por intermédio dos seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso, a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo do Senhor, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes, que nos julgavam, e fez vir sobre nós grande mal, porquanto nunca, debaixo de todo o céu, aconteceu o que se deu em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio, porque disto não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Por isso, ó Senhor, o Senhor cuidou de fazer sobre nós o mal e o fez vir sobre nós, pois justo é o Senhor, nosso Deus, em todas as suas obras que faz, pois não obedecemos à sua voz. Na verdade, ó Senhor, nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa, a ti mesmo adquiriste renome, como hoje se vê. Temos pecado e procedido perversamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparta-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades dos nossos pais,
se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio por todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó nosso Deus, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado faze resplandecer o rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus, os ouvidos e ouve, abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas nas tuas muitas misericórdias. Vamos ler todos o 19. Ó Senhor, amém, amém. Deus sonde os nossos corações nesse momento do culto, onde estamos participando do momento de confissão. Vamos permanecer durante alguns instantes em oração silenciosa. Logo depois de alguns instantes, queria pedir ao nosso irmão Caleb que ore ao nosso Deus numa oração de confissão. Santo e grandioso Deus, bendito seja o teu nome, ó Pai, hoje e para todo sempre. Ó Pai, te louvamos e estamos aqui, porque só tu és grandioso, só tu és o único Deus verdadeiro, e só tu é capaz, ó Pai, de ouvir as nossas orações e atender, Senhor Deus, as nossas súplicas, por causa do sacrifício de Cristo. Ó Pai, somos pequenos, somos pecadores, e por isso nós nos humilhamos diante de Ti. Colocamos, ó Pai, as nossas faltas diante de Ti, e não são poucas, Senhor Deus. Temos pecado constantemente, o nosso coração é impuro, ó Pai. Lava-nos, Senhor Deus, com o sangue do Cordeiro. Renova, Senhor Deus, o nosso coração, a nossa fé. Nos vivifica, Senhor Deus. Nos faz amar a Tua lei, que é santa, justa, e que reflete, ó Pai, o Teu caráter santo. Ó Pai, nos ajuda no dia a dia a refletir o Evangelho de Cristo, a mudança, Senhor Deus, de vida que o Teu Espírito faz em nós. Nos ajuda, Senhor Deus, a reconhecer as nossas faltas, todas elas, ó Pai, e nos colocar diante de Ti, em oração, pedindo perdão por elas. E nós já Te agradecemos, Senhor Deus, porque sabemos que o Senhor é fiel para nos perdoar os pecados, porque nós nos arrependemos, Senhor Deus. Obrigado pelo sacrifício de Cristo, porque através dele podemos nos achegar diante de Ti. E é em nome dele que Te oramos. Amém. Amém, amém, Senhor. Vamos louvar a Deus com mais um hino nesse momento de confissão. Sem sofrimento te causei, ó Deus, e ao meu exemplo fraco tropeçou. Eu não andei nos bons caminhos teus, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu
Concluindo esse momento de confissão, a palavra de Deus ainda nos diz, no Salmo de número 32, versículo 10, muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Amém. Vamos participar mais uma vez de forma de uma leitura alternada. Pedirei aos irmãos que podem, se coloquem em pé e abram a sua Bíblia. Estamos fazendo uma leitura sequencial. Estamos agora no livro de Apocalipse, capítulo 8. Apocalipse, capítulo 8. Vamos ler dos versículos 7 até o 13, de forma alternada. Diz assim a palavra de Deus, Apocalipse 8, a partir do versículo 7. O primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo, de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores, e também toda a erva verde. E morreu a terça parte da criação que tinha vida, existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. O nome da estrela é Absinto. E a terça parte das águas se tornou em absinto. E muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Vamos todo 13. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm que tocar. Amém. Os irmãos podem sentar, vamos passar nesse momento do ofertório. Vamos louvar a nosso Deus com hino, no caso um cântico que vai ser projetado, e você, membro da igreja, tem a oportunidade, você que veio preparado, vir até aqui à frente trazer os dízimos e ofertas. Aqueles irmãos que nos visitam nessa noite, não se sintam obrigados com esse serviço, esse dever de cada um membro. Se quiser fazê-lo, fique à vontade também. Deus abençoe. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer.
Senhor Deus, santo, soberano, criador e sustentador de todas as coisas. Te agradecemos, ó Pai, pois o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que nos sustenta e nos guarda, ó Pai, a cada dia das nossas vidas. Neste momento, Senhor, queremos te agradecer pelos dízimos e ofertas que os teus servos trouxeram aqui para a tua casa. Ó Senhor Deus, abençoe a cada um desses seus servos, por estarem sendo fiéis ao Senhor e trazendo, ó Pai, a Ti aquilo que é mandato do Senhor. Abençoa eles, ó Pai, a cada um destes. Abençoa os seus trabalhos para que trabalhem com justiça e honrem ali também o Teu santo nome, ó Pai. Abençoa, Senhor, esses recursos para que eles sejam usados com sabedoria na Tua obra. Esteja com o conselho desta igreja, o sustentando sempre no Senhor. Toda decisão tomada, que tudo seja feito em Teu nome, ó Pai, em cima sempre da Tua santa palavra. Em nome de Cristo Jesus que te oramos. Amém. Vamos continuar adorando o nome do nosso Senhor com mais alguns cânticos. Aqueles que podem, por favor, fiquem de pé. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar os teus pés, Ele te susterá. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar os teus pés, Ele te susterá. Socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar os teus pés, Ele te susterá. Ele te susterá. Ele te susterá. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor,
sua lei bendita, dia e noite. Ele será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade,
Saúdo todos com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus. Nós vamos ainda orar ao Senhor em intercessão, ações de graças. Curve sua fronte. Nosso Deus e Pai, mais uma vez nós estamos diante de Ti em oração, com o coração contrito, sabedores de que o Senhor é o dono de todas as coisas, que o Senhor governa, dirige, dispõe tudo o que ocorre debaixo dos céus. O Senhor tem o controle sobre todas as coisas e nós devemos a Ti adoração, ações de graças. E neste instante queremos Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, Pai, em nossa igreja. Obrigado, Pai, porque dia após dia o Senhor tem nos abençoado e temos visto a Tua boa mão sobre nós. Agradecemos a Ti também, Pai, pelas lutas que enfrentamos, pois sabemos, Pai, que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam ao Senhor. Ó Pai, agradecemos pela salvação em Cristo, agradecemos pelo ar que respiramos, ó Deus, pela nossa família, pelo alimento, pelo pão na mesa, pelo trabalho. Ó Deus, muito obrigado, Pai. Sabemos que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Senhor. Mas também, Pai, como pecadores que somos, sujeitos às fraquezas e às lutas deste mundo, nós recorremos a Ti, Senhor, para suplicar socorro, suplicar a Tua boa mão, Pai. E neste instante suplicamos pela vida da pequena Louise. Ó Deus, o Senhor é o Deus de toda misericórdia, o Senhor é benigno, compassivo, gracioso, o Senhor é poderoso, amoroso, e recorremos a Ti, Pai, porque sabemos, Pai, que o Senhor é poderoso para curar a pequena Louise, ó Pai, naquele leito. Ó Deus, nós não sabemos, ó Pai, os Teus propósitos neste lar, que tanto tem enfrentado lutas na área da saúde. Mas sabemos, Pai, que o Senhor é o Deus de consolo, o Senhor é o Deus que está ao nosso lado, o Senhor não abandona o Teu povo. O Senhor prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos e por isso suplicamos a Tua boa mão sobre a vida do presbítero Gessé, sobre a vida do Diego, da Carol, da Lorena e, sobretudo, da Louise, tão pequena, Pai, naquele leito de UTI. Suplicamos a Tua graça, Pai, sobre os médicos. Dá sabedoria, Pai, para que eles identifiquem, para que eles tenham, ó Pai, da Tua boa mão para direcionar a respeito daquele problema. Nosso desejo, Pai, é que o Senhor faça, e o Senhor tem poder para isso, de maneira sobrenatural, rápida, para que ainda hoje ouçamos a notícia de que ela teve alta. Mas, ó Deus, nós sabemos também que o Senhor é o Deus que tem poder para fazer de modo sobrenatural, que o Senhor tem poder para usar os médicos, o Senhor tem poder para usar medicações, o Senhor é poderoso e rege, governa tudo o que ocorre. Ó Deus, e por isso nos submetemos à Tua vontade. Ó Deus, faz isto por misericórdia, é o nosso desejo. Pedimos ainda, Pai, a Tua bênção sobre a vida do presbítero Edson, sobre a recuperação, Pai, desta cirurgia. Já há 4 meses o Teu servo tem lutado, ó Deus, e pedimos, põe Tua boa mão também, Senhor. Abençoe, Pai, o seu organismo para que reaja aos tratamentos, às medicações. Ó Deus, põe Tua boa mão sobre o Teu filho, Senhor. Dá sabedoria também aos médicos. Nós pedimos porque sabemos que o Senhor pode, de fato, abençoar o Teu filho, para que ele possa voltar à sua rotina, trabalhando de maneira árdua e diligente como ele tem feito. Põe Tua boa mão, Senhor, sobre o Teu servo. Suplicamos ainda Tua bênção sobre nossas irmãs, Dona Gessília, Dona Joselina, servas do Senhor que enfrentam lutas na área da saúde. Põe Tua boa mão sobre as Tuas servas, Senhor. Dá a elas alento, dá a elas dias com menos dores. Ó Deus, põe Tua boa mão a respeito dos diagnósticos, dos tratamentos. Abençoa Tuas filhas, Senhor, por misericórdia. Pedimos, Pai, sobre as nossas irmãs que estão grávidas. Pedimos Tua boa mão sobre a vida da Raquel, sobre a vida da Carol, esposa do reverendo Reuel. Põe Tua boa mão também sobre a Tayane, sobre a Claudiane. Ó Deus, Tuas filhas, Senhor. Abençoe, Pai, também a gestação delas para que elas
tenham a alegria, Pai, de dar à luz filhos da aliança, Pai, para a glória do Teu nome. Filhos gerados não para eles mesmos, mas, como diz a Tua palavra, gerados para o Senhor. Põe Tua boa mão, Senhor, sobre estes lares. Nós pedimos não porque temos mérito algum, nós cremos e temos a consciência, Pai, de que nós não temos nada de nós mesmos para oferecer ao Senhor. Por isso pedimos, faze por misericórdia, porque pedimos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, vamos abrir as Escrituras em Gênesis capítulo 4. Gênesis 4. As crianças que estão anotando, eles podem colocar aí o tema, está até escrito aí no A Verdadeira Adoração. Tema, a verdadeira adoração. Gênesis 4, lerei dos versículos 1 ao 7, diz assim a palavra do Senhor. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Amém. Até aqui. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai, estamos diante da Tua palavra, viva, santa, palavra que atingiu o nosso coração, palavra que é inerrante, infalível, e cremos que é palavra do Senhor. Ó Deus, e por isso nós suplicamos a Ti, mais uma vez, que por misericórdia o Senhor fale ao nosso coração. Suplicamos a Ti, Senhor, que o Senhor desvende os nossos olhos para que contemplemos as maravilhas da Tua lei. Nós queremos experimentar mais uma vez nesta noite o quanto a Tua lei é doce, mais doce do que o mel e o destilar dos favos. Nós queremos ser admoestados pelo Senhor. Ó Deus, nós não somos nada, mas mais uma vez pedimos, tem misericórdia de nós, fala conosco, Senhor, para que possamos responder, Pai, de acordo com a Tua palavra, com vida aos Teus pés, verdadeira adoração. É o que nós pedimos, no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Você já deve ter escutado esta frase em alguma citação, que nós somos guiados pelo nosso senso de adoração. Se você adora a família, você normalmente ou corriqueiramente vai pecar de acordo com esse senso de adoração à sua família. Por exemplo, escolhendo uma festinha de família do que o culto ao Deus verdadeiro. Se você adora a família, você muitas vezes vai gastar o que tem ou o que não tem para satisfazer o prazer ou os deleites da sua família, mesmo que aquilo seja feito de maneira irresponsável. Se você adora o seu trabalho, você vai fugir do seu lar, por exemplo. Vai baixar a cabeça no seu trabalho, esquecer-se de que tem família, de que tem outras responsabilidades, e vai dizer, não, é porque eu amo trabalhar, eu gosto de trabalhar. Você vai perder os seus dias, vai trabalhar de domingo a domingo e viver satisfeito, ou, ao invés disso, como diz o provérbio, a sanguessuga tem duas filhas, dá e dá.
insatisfeito e buscando mais trabalho, aquilo jamais vai saciar a sua alma. Se você idolatra a sua autoimagem ou o seu corpo, você vai fazer o mesmo. Você vai se irar facilmente se alguém tocar nessa sua autoimagem. Se a sua reputação sofrer algum dano, aquilo ali será a morte. Se você idolatra os seus filhos, você corre o risco de, querendo a providência dura do nosso Deus, tirar o teu filho, você vai querer a morte e vai dizer, olha, a vida não vale mais a pena. Aliás, quantas vezes você já ouviu uma reportagem de alguém dizendo, a minha vida não tem mais sentido, já tem 5 anos que este crime ou que esta tragédia aconteceu na minha casa e eu não consigo mais sair de casa. Eu não consigo mais entrar no quarto do meu filho e passa 5, 10 anos e a pessoa vive como que aquilo ali ainda fosse o centro da sua vida. E isso porque o Senhor Jesus disse, onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. A grande questão é que nós somos guiados pelo senso de adoração. E aí surge a pergunta feita pelo Senhor a respeito de, na sua palavra, o Senhor diz assim, olha, a quem vocês querem servir? Josué, inspirado pelo Senhor, registra. Vocês querem servir aos deuses que serviram vossos pais da além do Eufrates? Ou quer servir aos deuses desta terra, deuses dos amorreus? A quem vocês querem servir? Vocês vivem cocheando entre 2 senhores. E aí vem aquela frase tão conhecida, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós adoraremos ao Senhor. Porque o nosso coração, o velho homem, ainda como que não afogado pelas águas do batismo, como disse Martinho Lutero, ele parece que quer ainda um respiro. E ainda quer tocar como uma criança no colo, um bebezinho que você passa no mercado e ele sai pegando as coisas ou derrubando e você guiando. É como o velho homem, querendo apanhar os ídolos que o coração deseja, constrói. Deus chama o seu povo não para uma adoração parcial, para um coração dividido. Deus chama a sua igreja para a verdadeira adoração, uma adoração integral, uma adoração em que nós olhamos para o Senhor como aquele que é, de fato, o Senhor da nossa vida, de todas as áreas da nossa vida. Estas áreas, família, trabalho, a própria boa reputação, são coisas que devem ser zeladas, mas não como sendo colocadas em um pedestal que o próprio Deus não desejou, nem ordenou, pelo contrário, elas usurpam o lugar que pertence ao Senhor. Texto de Gênesis 4, nós temos a primeira expressão após Gênesis 3,15, quando fala, porém inimizade entre ti e a mulher, a sua descendência e o seu descendente, tu lhe ferirás a cabeça, o descendente da mulher ferirá a cabeça, a serpente feriria o calcanhar do descendente da mulher. E aí nós temos aqui aquela guerra entre as descendências. A guerra que fala do descendente que é Cristo, guerreando e vencendo de maneira gloriosa Satanás, mas tendo também esta oposição até antes da chegada de Cristo de maneira como que encobertada, até que chegasse o Messias revelando todo este propósito de redenção. Esta guerra que os filhos de Deus, o povo de Deus, enfrenta contra um mundo terrível, contra principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. E aí nós pensamos, olha, não,
é porque é o meu filho, é porque meu trabalho é uma maravilha, é porque isso, porque aquilo. Damos desculpas sem perceber que estamos, de maneira contrária ao Evangelho, guerreando muitas vezes junto com o inimigo, com os descendentes da serpente, contra a igreja do Senhor, e vivendo como se o Evangelho fosse algo raso e barato. A batalha entre Cristo, entre a igreja de Cristo, tendo Cristo como o seu Senhor, e entre os descendentes da serpente, nós sabemos, só acabará no último dia, quando o Senhor, com o sopro da sua boca, como diz a palavra do Senhor, com o sopro da sua boca, destruir o anticristo, destruir os últimos inimigos até a morte. Mas enquanto isso, os nossos olhos precisam estar atentos, porque os altares de adoração não ficaram restritos a templos pagãos, a altares dentro de casas, mas são construídos, repito, construídos de maneira contínua no coração. Fábrica perpétua de ídolos, como disse João Calvino. Mas é apenas aqui em Gênesis 4 o começo da batalha. É o primeiro texto, irmãos, que fala sobre o acolhimento de Deus a respeito do irmão mais novo. Alguns detalhes do texto vão começar a ecoar nesta grande história de uma descendência de Satanás, povo que luta contra a igreja de Deus, e o povo comprado e remido pelo sangue do descendente da mulher. Nesse aspecto, você vai ver esse detalhe do o mais moço. Você lembra de outros textos da Escritura? Por exemplo, Esaú e Jacó. Deus amou a Jacó e odiou a Esaú. Você tem também Efraim e Manassés, quando José faz a troca das mãos. Davi e seus irmãos. Isso apontando para um Deus que não só tem uma relação com os primogênitos, como se em toda a Escritura, na revelação, apontasse apenas para os primogênitos, mas também para o mais fraco, para o esquecido, como Deus que cuida e guarda e zela do seu povo. A primeira batalha não poderia se dar em âmbito tão peculiar, senão o culto. Pense que a primeira batalha que Satanás se levantou para tentar abocanhar o calcanhar do Messias não foi na cruz. A primeira batalha foi num culto, numa expressão de adoração a Deus, em que dois irmãos se juntam ou estão ali, ao menos, perto um do outro, e os dois prestam culto e adoração a Deus. E no meio de um culto se dá esta grande batalha. Essa grande batalha, irmãos, fala a respeito da adoração ao Deus verdadeiro, a verdadeira adoração, para as crianças que estão anotando. Assim, crianças, o primeiro ponto que vocês vão anotar, vocês podem colocar aí, santidade. Se você quiser colocar entre parênteses na frente também, ou uma barrazinha, você pode botar piedade. Porque o primeiro aspecto que nós destacamos do texto é que a verdadeira adoração, ela é precedida de vida de santidade, de piedade, vida aos pés do Senhor, comunhão com o Senhor. Deus rejeita culto não somente ligado à sua forma, não somente ligado a uma liturgia contrária às Escrituras, porque existe sim liturgias contrárias às Escrituras, mas o primeiro aspecto que nós destacamos é ligado a uma vida de santidade diante de Deus. Vou repetir agora para as crianças, olhem, nós já falamos isso algumas vezes. Lembrem-se de que santidade tem uma relação direta com alegria. Santidade tem uma relação direta com alegria. O James Packer, ele
comenta que um coração regenerado, que não está vivendo em santidade, que está vivendo longe dos caminhos do Senhor. Lembre-se de Davi, por exemplo, crianças, que quando pecou contra o Senhor, ele depois escreveu o Salmo e disse assim: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos, mostrando que o pecado gera dor, tristeza. E ao contrário disso, a santidade, ela tem uma relação direta com a verdadeira alegria do coração, para o coração regenerado. E aí o Packer vai dizer, olha, se fosse dada a oportunidade a um coração regenerado para dizer o que está sentindo quando o servo de Deus está em pecado, ele iria dizer que isto machucava muito, que isso era terrível, que não procedesse deste modo. Porque o coração regenerado, ele sente prazer na lei de Deus. Nós cantamos aqui. Ele sente prazer na obediência, alegria na vida de santidade. E aí, quando andamos agora para a dimensão do culto ao Senhor, um coração regenerado, com vida de santidade, vai prestar um culto, sabe de que forma? Como diz o Salmo, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque o culto ao Senhor passará a ser momento de verdadeira alegria, por causa da vida de santidade. Agora observe o texto, versículos 4 e 5. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho, da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. É interessante, irmãos, notar alguns detalhes antes de explicar um pouco mais deste trecho. Além desse texto mostrar, nesse caráter da redenção, o cuidado de Deus com o mais novo também, esse texto vai mostrar a exclamação de Eva. Muitos estudiosos apontam para o fato de que Eva provavelmente estava com o coração desejoso a respeito do Messias. E como é que a gente sabe disso? Porque Deus prometeu para ela, olha, você vai ter, dar luz com dores de parto. Mas você vai ter um descendente que vai esmagar a cabeça da serpente, vai acabar com o problema do pecado, vai dar fim a este mal. E a expressão de Eva aqui, ao dar nome ao seu filho, o texto diz, esta concebeu e deu à luz a Caim, então disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor, ou um varão, o Iavé, a boa mão do Senhor. São tentativas de tradução, é um trecho de difícil tradução, mas mostra o quanto ela estava aguardando a provisão do Deus da aliança com respeito ao nascimento de um filho. Mas fora prometida a ela que o descendente esmagaria a cabeça da serpente. E tanto nós temos esta direção no texto, que mais à frente, após Caim se revelar, ou ser revelado nas Escrituras como alguém do maligno, alguém que assassina o seu irmão, você vai perceber que quando ela tem outro filho, ela não diz assim, olha, Caim se perdeu, eu adquiri outro varão. Só que ela fala sobre Abel, porque ela percebe que Abel de fato era descendente. Abel era alguém que apontava para o descendente que esmagaria a cabeça da serpente. Aí ela deu o nome de Sete, porque o Senhor deu outro descendente no lugar de Abel, que Caim matou. Isso está no versículo 25 do nosso capítulo 4. Fechando parêntese, a exclamação de Eva já apontava para o Messias. Outro detalhe é que trabalhar não é problema. Não é pecado você trabalhar. Não é pecado você trabalhar muito. Aliás, as Escrituras nos mostram, e já vimos isso, que um dos aspectos do castigo da parte de Deus foi o cansaço, a fadiga sobre o suor do teu rosto. Você
colocará esse pão na mesa, comerás e terás sustento da terra. Mais à frente você vai perceber, antes de Noé nascer, que o texto diz que Noé recebe este nome que tem a ideia de consolo. Por quê? Porque Noé nos consolará dos trabalhos terríveis dessa terra que o Senhor amaldiçoou. E aqui o texto vai dizer que os dois tinham suas profissões. Abel era pastor de ovelhas e Caim lavrador. Você pode, de fato, e deve trabalhar. Você deve desenvolver aquilo que o Senhor colocou em tuas mãos. A grande questão é em que lugar o trabalho se encontra dentro do seu coração. Isso aponta também, irmãos, ainda dentro desse grande parêntese, para o aspecto de que Deus deu mandatos culturais e Adão e Eva estavam cumprindo e ensinando seus filhos. Ensinaram, inclusive, a adoração. Caim e Abel aprenderam com quem a cultuar o Senhor? Certamente com Adão e Eva, porque eles aguardavam o Messias. Os dois filhos cultuam ao Senhor. Caim e Abel, e aqui eu destaco Caim. Caim não era um desavisado, alguém que não sabia sobre a adoração a Deus. Caim sabia. Caim sabia do dever de adorar e sabia também a respeito do modo de adorar a Deus. Caim não era um desavisado. Esses aspectos de ensino da parte de Adão e Eva deixam claro isso, implícito no texto. Mas perceba, versículo 5, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. O que está por detrás desses aspectos, irmãos, é que Deus rejeita Caim antes mesmo de rejeitar sua oferta. A grande questão está no procedimento de Caim. Mais à frente o texto diz, olha, se você proceder bem, não é certo que serás aceito? Vida de piedade. Se você viver com santidade, com piedade, com justiça, você será aceito. A questão, nós entendemos que não está relacionada ao tipo do sacrifício. Alguns teólogos entendem que foi o tipo do sacrifício. Mas o próprio Moisés que escreve Gênesis é o mesmo Moisés que escreve Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. E o mesmo Moisés prescreve na lei sacrifícios ligados ao fruto da terra. Ofertas de manjares, de cereal, de trigo. Está prescrito na lei. Então, a questão não é o tipo do sacrifício feito, mas a questão é ligada ao modo como ele se comportava diante do Senhor. E a sua inveja diante do seu irmão já atesta que o seu coração não estava centrado na adoração verdadeira ao Senhor, mas estava centrado em ser ou mais aceito, ou tanto, de modo comparativo com o seu irmão, mas também de modo displicente. Lembram tanto o modo como Eva se reporta aos frutos que o Senhor deu. Se você voltar no capítulo 3, você vai perceber que quando Satanás pergunta para a mulher, versículo 1, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Ela não responde explicitando a abundância da parte de Deus. Ela não responde como Deus fala para Adão e diz, das árvores do jardim vocês poderão comer livremente. Vocês têm liberdade, vocês têm abundância, porque Deus criou toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para se comer. Mas ela fala, dos frutos da árvore do jardim nós podemos comer. É como Abel faz o seu sacrifício. Trouxe do fruto da terra. E a própria ênfase do texto de comparar e mostrar a diferença do coração de Abel. O texto diz, Abel, por sua vez,
trouxe das primícias. Abel não trouxe dos rebanhos simplesmente. E a ênfase é dupla, das primícias e da gordura. Ele oferece aquilo que é melhor, não porque simplesmente oferecer o melhor significa a aceitação da parte de Deus. E aqui está mais um ponto. Você pode dar tudo que você tem exteriormente, mas continuar com o coração endurecido. Você pode, de fato, oferecer um culto todo dentro da prescrição, dando o melhor do seu tempo, o melhor do seu talento, o melhor do seu dinheiro, o melhor de você mesmo, mas com o coração egoísta, com o coração pensando em si mesmo. E o texto vai dizer: agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta. O adorador vem antes da adoração. O texto diz, lá em 1 João, capítulo 3, crianças, textos que o pastor citou. 1 João, capítulo 3, versículo 12. Vale a pena ler esse texto? Ele fala o porquê que eles foram aceitos. Versículo 11 diz: porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Vida de piedade. É como alguém que não suporta ver um piedoso. Pense no trabalho. Alguém que procede de maneira justa. Alguém que não quer jeitinhos. Normalmente, esse alguém é recanteado. Só quer ser o santarrão, só quer ser o certinho. Ele começa a ser odiado. Por quê? Porque as suas obras são más e a do seu próximo justas. Deus aceita Abel antes mesmo de aceitar a sua oferta. Mateus 23, 35. A palavra do Senhor diz assim: e assim, sobre vocês recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram entre o santuário e o altar. O justo Abel. Lucas 11 faz a repetição. Crianças que estão notando textos que o pastor citou. Mateus 23, 35. Irmãos, Davi, quando pecou contra o Senhor, ele compôs, e quando confrontado com a respeito do seu pecado, ele fez a oração do Salmo 51, e lá no trecho ele diz: olha, eu sei que o Senhor não quer holocaustos. Não é que Deus não se agradasse de holocaustos, não que o culto ao Senhor não fosse importante no arrependimento, mas ele está mostrando que Deus não está com o coração, com o olhar no culto, como se esse culto fosse suficiente, independente da vida do adorador. O adorador vive de qualquer jeito, trata a esposa mal, trata o marido mal, responde aos pais e vive de qualquer jeito. Ou mesmo não liga para a vida de santidade, vive nas más conversações, faz negócios equivocados, e eu estou falando de negócios ilícitos, e aí pensa, é só ir para o culto. Irmãos, infelizmente esta foi e é a prática do nosso tempo, que está adentrando no meio evangélico. Nós cansamos de ouvir o termo, até no censo, católico não praticante. Agora nós temos evangélico não praticante. Não existe servo de Deus não praticante.
Ou você serve a Deus, ou você não serve. E se você não serve a Deus, o seu culto certamente é abominável ao Senhor. Davi no Salmo continua e diz: um coração compungido e contrito, Deus não desprezará. Então te agradarás dos holocaustos, dos sacrifícios, das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. A ideia é um coração piedoso, cheio de santidade, deve preceder a adoração, o culto verdadeiro. Crianças, não adianta você passar a semana inteira mentindo, fazendo coisa errada. Não liga para o Senhor, não gosta de ler a Bíblia, não gosta de orar. Vem para a igreja porque é o jeito. E aí chega aqui achando que Deus vai se agradar de você. Não vai. A Bíblia fala sobre santidade, todos os dias buscando ao Senhor. Não quer dizer que você não vai errar, criança. Você vai errar muitas vezes. Os adultos também vão errar. Mas o servo de Deus, ele luta, ele batalha pela vida de santidade. Ele se arrepende, ele pede perdão. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, 22, tem um texto clássico, bastante conhecido, que diz: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em quem se obedeça a sua palavra? Se você souber, pode continuar. Eis que obedecer é melhor que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Eis que obedecer é melhor que o sacrificar. Crianças, uma aplicação bem direta e bem prática. Nessa semana, você vai meditar nesse versículo. Pode anotar aí, 1 Samuel 15, 22. E você vai pensar um pouquinho sobre o que significa obedecer é melhor do que sacrificar. Pode pedir ajuda ao papai e à mamãe. Obedecer é melhor do que o sacrificar. Sacrificar aí, crianças, você pode traduzir por culto. Obedecer é melhor do que culto. Como assim obedecer é melhor do que culto? É que um culto verdadeiro precisa de um coração obediente. Segundo aspecto do texto que destacamos sobre a verdadeira adoração. Notem aí, crianças. Primeiro aspecto, vocês colocaram aí, santidade. O segundo aspecto é expressa pelo que temos de melhor. E aí você pode colocar aí uma palavrinha, ou melhor, você pode colocar aí também primícia no segundo ponto. Escolha a palavrinha que você achar melhor. Melhor ou primícias. O Sproul, no seu livro A Oração Muda as Coisas, ele disse assim: em um sermão sobre a primeira das bem-aventuranças, bem-aventurados humildes de espírito, Charles Spurgeon disse que o pecador orgulhoso quer Cristo, mas quer suas festas. Quer Cristo, mas quer continuar com suas concupiscências, com seus desejos. Quer Cristo e a sua própria obstinação. Aquele que é verdadeiramente humilde de espírito quer somente a Cristo e fará qualquer coisa e dará qualquer coisa para tê-lo. O Senhor Jesus disse que o reino dos céus é semelhante a um grande tesouro que alguém acha e ele vende tudo que tem para comprar aquele terreno no campo porque encontrou um tesouro. A questão é que nós temos naturalmente um coração egoísta. O que é que nós normalmente queremos? Nós queremos ficar com a melhor ou maior fatia do bolo. Nós queremos o melhor lugar no auditório, em um grande espetáculo. Nós queremos a melhor vaga. Olha, esta semana eu fui a um lugar e muito difícil de vaga, de carro.
e achei uma vaga na frente. E aí eu falei assim, isso aqui acontece uma vez em muitas vezes. É muito bom achar a melhor vaga. Mas eu duvido que normalmente nosso coração não se entristeça quando se parasse alguém do lado e falasse assim, ou você podia ceder essa vaga porque tem alguém enfermo aqui no carro, ou aí você faz, ou perdi a melhor vaga. Porque nós queremos o melhor para nós. É natural do velho homem. É natural nós querermos a primazia. E para o Senhor é do mesmo jeito. O nosso melhor tempo nós normalmente damos para o nosso trabalho. Ou para a nossa esposa, para os nossos filhos. O nosso melhor tempo. O tempo de qualidade nós queremos para quem? Para a família. Mas o tempo para a vida devocional é o pior tempo. É o tempo que eu estou com sono. Nós não nos preparamos muitas vezes para o culto ao Senhor. É óbvio que às vezes nós temos pessoas que tomam medicações. É óbvio que temos pessoas que tiveram uma semana atípica muito cansativa. É óbvio que temos pessoas que passaram a noite em claro por alguma questão, filho doente, alguma enfermidade, uma dor de cabeça, não conseguiu dormir, teve insônia, e aí no culto você cochila. É por isso que o coração do pastor não pode jamais, por estar de frente, achar que alguém cochilou por desleixo, porque nós não sabemos. Sabemos que há intempéries naturais da vida. Mas, ao mesmo tempo, você conhece a sua rotina e sabe se você está dando o seu melhor tempo no culto ou se você passou o adolescente, a madrugada fazendo maratona em série. E aí vive cochilando na escola dominical. Por que foi? Porque o seu melhor tempo você deu para as coisas que te dão prazer. Volte-se para o texto e perceba. Abel, por sua vez, trouxe das primícias. Aqui é do melhor, o primeiro. Aqui você vai ter, já em Abel, algo que vai ser destrinchado na lei do Senhor, a respeito de dar as primícias. Está vendo o primeiro? Não é seu, pertence ao Senhor. Da gordura, aquele mais cheiroso. Eita, rapaz, esse é a melhor parte. A diferença é que Abel estava disposto a dar o melhor para Deus. O coração dele não estava pensando em si mesmo, egoísmo, hedonismo ou qualquer outro ismo que você pensar. Não, isso não é compatível com o verdadeiro culto a Deus. Os dois trouxeram itens aceitáveis. Fruto da terra, mencionei, Levítico 1 e 2, fala de ofertas do fruto da terra. Caim traz dentre os animais, mas a diferença ele não traz somente dentre os animais, como Eva fez. Não, foi só Deus deixou eu comer do fruto. Não, Deus deixou Eva comer do melhor. Abel oferece o melhor. Caim ofereceu apenas do fruto, manifestando ingratidão, manifestando ciúme, manifestando idolatria. Idolatria é aquilo que conquistou. Certamente esse é um texto que é como a gente fala no popular, é um pano para manga na boca de falsos profetas. Para dizer, deu tudo. Mas aqui tem o princípio de você, de fato, dar o seu melhor. Tem o princípio de que, olha, eu trabalhei, suei, e aí agora eu vou doar para missões? Não. Vou dar para a igreja? Não. Irmãos, o princípio aqui
é que nós precisamos entender que o culto, aquilo que oferecemos ao Senhor, é expressão de adoração. E se o nosso coração, de fato, está centrado no Senhor, na adoração ao Senhor, aí eu volto para a citação do Sproul, que diz: aquele que é verdadeiramente humilde de espírito, quer somente a Cristo, e fará qualquer coisa, dará qualquer coisa para ter a Cristo. Segundo Samuel, capítulo 24, versículo 24, aquele trecho clássico que fala também a respeito das ofertas em relação ao templo. Diz assim: porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Eu falei o templo, mas agora, voltando para o texto, deixa eu só conferir. Em relação ao castigo de Davi, não em relação ao templo. Davi escolhe o seu castigo por conta do senso que ele se orgulha e ele oferece ao Senhor. Outro texto, Salmo 96, versículo 8, que lemos: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Volte-se e perceba que, naturalmente, quando ganhamos um grande presente, um dom, algo muito portentoso aos nossos olhos, e estamos diante daquele que nos deu o presente, nós normalmente oferecemos o melhor lugar, o melhor daquele presente dado àquele que nos dá. É natural. É equivocado, aí, crianças, um ponto, quando o papai e a mamãe falam: me dá um pedacinho desta pizza, me dá um pedacinho desse doce, deixa o papai dar uma mordida, deixa a mamãe experimentar, e você faz: não. Mas quem te deu foi papai e a mamãe. O coração regenerado vai dizer assim: ô papai, toma, pode morder o tamanho que você quiser. Mamãe, toma aqui, ó. Assim é com Deus. Deus nos dá todas as coisas. Deus nos oferece tudo do melhor, mais do que merecemos, mais do que precisamos. E como nós respondemos na adoração a Deus? Dando o pior, a sobra. Fazendo de última hora. Irmãos, Deus não quer menos do que tudo. Tudo pertence ao Senhor. Tudo é dele. Aquilo que devolvemos, o nosso pequeno tempo de culto ao Senhor, esse tempo é apenas parte. Mas a consciência de que tudo é dele, de que tudo o que temos pertence a ele, deve nos fazer com que esse pequeno tempo que dedicamos exclusivamente à sua adoração, nos concentramos em sermos alimentados por sua palavra, em expressarmos nossa gratidão, que esse tempo seja de fato o nosso melhor tempo. Crianças, mais uma aplicação. Aplicação, coloquem aí. Bem direta para vocês. Tirem um cochilinho de tarde para não dormir de noite no culto. Tirem um cochilinho de tarde para não dormir de noite no culto. Sabe por quê? Porque no culto vocês precisam oferecer um tempo melhor para o Deus que te deu a vida, a salvação em Jesus. Aplicação bem simples. É bênção para a vida de vocês. Vocês vão poder desfrutar melhor do Deus que nos dá tudo. Adultos, ofereça o pior no imposto de renda e você vai ver o que acontece. Faça de qualquer jeito. Entregue lá, sem olhar direito os documentos, os números. Faz de qualquer jeito. O que vai acontecer na malha que de fina só tem o nome? Sabe quem diz isso? As Escrituras. Malaquias, capítulo 1, versículo 6. O filho honra o pai, o servo ao seu senhor. Se sou o pai,
onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que nós desprezamos o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado de ti e será favorável, diz o Senhor dos Exércitos. Apresente o pior para o seu governador. Aqui é a mesma ideia, passando o tempo e chegando em nosso tempo, faça o imposto de renda mal feito. Sonegue e veja se você vai ter favor do seu governo ou se você vai ser repreendido e multado. Mas para Deus, eu não darei o melhor, tem algo equivocado. Primícias. Crianças, palavras difíceis que o pastor falou, tem aí no cantinho. Primícias. O que é primícias? Vocês podem colocar aí, primeiras coisas. O primeiro. O que vem antes. Pode também significar o melhor ou o mais desejado. Mas, por fim, em terceiro lugar, também crianças que estão anotando, vocês podem colocar uma palavrinha bem pequenininha, mas que pode mover montanhas. Fé. Fé. Porque a verdadeira adoração, ela só é aceita pelo Senhor por meio da fé. Versículo 4 diz, Abel trouxe das primícias do seu rebanho da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta. Nós temos as Escrituras nos falando, ora, você pode continuar, sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível. A fé na antiga aliança não era uma fé apenas sem o centro dela, que é Cristo. Não era uma expressão de eu creio no Deus Todo-Poderoso e somente, mas ela apontava para a verdadeira fé na redenção. Era fé que o Deus Criador, é o Deus da aliança, fez uma aliança de redimir o seu povo no Messias, no descendente da mulher, e Abel já sabia disso. E como é que eu sei que Abel já sabia disso? Porque Hebreus 11, quando fala sobre Abel, quando fala, aliás, sobre a fé dos antigos, fala a respeito da fé no Messias. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas, por meio dela, por meio da fé. Também, mesmo depois de morto, ainda fala. Ora, Hebreus 11, 1, voltando, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Mas ainda um pouquinho a mais, parte final do capítulo 11, o autor aos Hebreus vai dizer, olha, estes que pela fé obtiveram bom testemunho, não obtiveram, contudo, a concretização das promessas, porque eles tinham, de fato, a fé apontando para as promessas de redenção no Messias, que é Cristo. Mas aqui, o texto vai dizer, olha, eles não alcançaram o Messias. Abel, aliás, Abel significa sopro, efêmero, rápido, passageiro, assim como foi a sua vida. Mas mesmo em uma vida tão passageira, curta e encurtada pela malignidade do descendente da serpente, Caim, que era do maligno, Abel obteve bom testemunho pela fé na redenção, naquele que viria para esmagar a cabeça da serpente, para aniquilar de uma vez por todas, e virá o Senhor Jesus, para aniquilar de uma vez por todas esta grande batalha entre os descendentes da serpente,
aqueles que odeiam a igreja do Senhor, que perseguem a igreja, e aqueles que aguardam ansiosamente pela fé, aquele que há de vir para redimir a sua igreja, Jesus Cristo. O sacrifício de Abel não foi aceito somente porque ele vivia uma vida aparentemente piedosa, mas porque o Senhor agraciou o seu coração com vida de santidade, justiça, piedade, que clamava e que continuou clamando mesmo do sangue da terra, com um testemunho que ecoou e ecoa até hoje. Nós não podemos pensar que o culto verdadeiro pode ser oferecido longe ou à parte da pessoa de Cristo. O culto verdadeiro é oferecido por meio de Cristo e ele só é aceito pelo Pai por causa da mediação de Jesus Cristo. Não tem outro modo. Não há crendices, não há superstições, não há repetição de ritos que sejam suficientes para agradar o Pai. Nada, senão por meio de Cristo. É por isso que você pode, adolescente, entrar aqui na igreja centenas de vezes. Nós temos 52 domingos em um ano, aproximadamente, 52 semanas. Você pode entrar todos os anos, aí você pensa aí, 10 anos, 520 domingos, desde o seu nascimento até os 10 anos. Até os 20, 1000 vezes. 1000 vezes você pode adentrar em um culto a Deus e continuar com o coração endurecido e continuar sendo rejeitado pelo Senhor, se você não adorar o Senhor por meio de Jesus Cristo. Se o seu coração não for de todo entregue a Cristo. Só existe verdadeira adoração por meio daquele que adentrou no novo e vivo caminho, abriu, rasgou o véu, nos deu livre acesso ao Pai, acesso quebrado no Éden, mas acesso glorioso, acesso deleitoso, que o Filho pode nos conceder na presença do Pai. É por isso que o salmista podia dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele estava falando de verdadeira adoração, que tem não só uma aparência, mas uma vida de piedade e santidade, que entrega o que é de melhor, o que há de melhor para o Senhor, que tem o coração centrado na redenção, na cruz de Cristo, como verdadeira mediação. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos dê o senso correto da adoração a Ele. Que o Senhor nos abençoe. Vamos colocar de pé, nós vamos orar ao Senhor. Pai Santo, mais uma vez nós estamos diante de Ti e nós pedimos ao Senhor misericórdia, porque o nosso coração tantas vezes quer fugir do Senhor, se apegando a tantas coisas, lícitas até, mas às vezes colocamos no lugar equivocado. Abraçamos o trabalho, abraçamos a família, abraçamos os bens, abraçamos reputação, autoimagem, tantas coisas. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Nós queremos pedir que o Senhor renove a nossa fé. Que o Senhor, por misericórdia, trabalhe em nosso coração, para que nós possamos buscar o Senhor com verdadeira adoração, com sinceridade, mas do modo como o Senhor prescreve na Tua palavra. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Renova a Tua igreja. Abençoa o coração das crianças aqui, Senhor. Ó Deus, pedimos que o Teu Santo Espírito aplique ao coração delas também, do mesmo modo que pedimos que o Senhor aplique em nosso coração a Tua palavra, para que nós possamos, sim, dia após dia, adorar o Senhor, conforme o Senhor requer na Tua palavra, com verdade, do modo como o Senhor prescreve. Ó Deus, mas com o coração também, como o Senhor prescreve, piedoso, santo, entregando ao Senhor aquilo que o Senhor verdadeiramente merece, na mediação do nosso Senhor Jesus Cristo. Tem misericórdia de nós e nos abençoa. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor.
Receber a bênção, irmãos. Que a maravilhosa graça do Senhor Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno e bondoso Pai, que a comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus repousem sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor.